Graças a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9. Mateus 6, 9. Diz assim a Escritura: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Vou ler novamente. Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Que o Senhor possa estar nos direcionando e nos abençoando essa noite. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, te somos gratos, Senhor, por esta oportunidade de trazermos a Tua palavra, Senhor, que é ensinamento para nós, Pai, para o nosso consolo, para a nossa edificação e para que nós possamos caminhar, Senhor, esta jornada da vida cristã com maior firmeza, Senhor, rumo ao alvo da salvação. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Mateus 6, ele está ali dentro do chamado Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças, ali no Evangelho de Mateus. E dentro aqui desse contexto, Jesus ele nos apresenta um modelo, Jesus ele nos apresenta um padrão de oração. Ou seja, o Pai Nosso não significa que nós tenhamos que necessariamente orar. Não significa que necessariamente é uma oração que nós temos que fazer. O Pai Nosso, ele simplesmente nos apresenta elementos que devem estar presentes nas nossas orações, elementos que devem estar presentes nas nossas preces, nos nossos pedidos a Deus. Quando nós dobrarmos os nossos joelhos, como estávamos há pouco, quando nós erguermos nossas mãos aos céus em oração, a oração do Pai Nosso nos traz um modelo para nós seguirmos, para como devemos nos apresentar em oração diante do Senhor. E antes de falar sobre o Pai Nosso, o Senhor Jesus ele nos apresenta duas orientações sobre o que nós devemos evitar no momento da oração. Ou seja, Jesus ele faz um preparo. Antes dele nos apresentar os elementos da oração, os elementos que devem estar presentes na nossa comunicação com Deus, ele nos apresenta duas circunstâncias que nós devemos evitar nas orações. Se você tiver com a sua Bíblia aberta e puder acompanhar, acompanhe. Verso 5 de Mateus 6. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse verso é que Jesus ele não fala, e se orares? Ele não coloca uma condição. E se orares? Um dia, em algum momento, em alguma hora? Não, ele fala, quando orares. O sentido aqui do quando orares significa que Jesus ele tinha certeza que os discípulos e aquela multidão que estava ali no monte iriam orar. Então, quando orarem, quando vocês exercerem a sua vida de oração, aqui me remete ali a 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, onde o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos orar sem cessar. Nós devemos ter uma vida de oração. Queridos, viver sem oração, viver a vida cristã sem oração não dá. Oração é relacionamento. Oração é conversa com Deus. Se você não conversa com Deus, se você não se relaciona com Deus, você não tem vida. E se você não tem vida, você é um morto espiritual. Ou seja, se você não ora, você está morto.
Se você não ora, você não tem vida com Deus. Se você não ora, você não tem relacionamento com Ele. E se você não tem relacionamento com Ele, você nem é crente. Então quem não ora não é crente, meus irmãos. Oração, como eu sempre digo, oração é relacionamento com Deus. É vida com Deus. Então Jesus ele fala, quando vocês forem orar, porque vocês vão orar, porque oração é relacionamento, aí ele diz assim, não sejam como os fariseus, que são hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nos templos, nas sinagogas, nas ruas, nas esquinas, para serem vistos. E Jesus ele fala, ó, eles já receberam a recompensa deles. Hipócritas. A palavra que Jesus utiliza é uma palavra grega que significa as máscaras que eram utilizadas no teatro grego. O teatro grego de antigamente, quando os personagens eles iriam atuar, eles utilizavam máscaras para representar sentimentos, emoções. Então, se o ator queria expressar alegria, ele colocava uma máscara de alegria. Se ele queria expressar raiva, ele colocava uma máscara de raiva. Se ele queria expressar espanto, ele colocava uma máscara que expressava espanto. Mas observe que as máscaras, elas simulavam, elas falseavam um sentimento. Portanto, as máscaras representam mentira. As máscaras representam falsidade. Então Jesus está dizendo assim, olha, irmãos, quando vocês forem orar, não sejam falsos. Quando vocês forem orar, não sejam mentirosos. Quando vocês forem orar, não emulem um sentimento falso que vocês não têm. Quando vocês forem orar, não sejam como os fariseus que eram hipócritas, que usavam máscaras para simular sentimentos falsos, sentimentos de piedade, sentimentos de pureza, sentimentos de uma vida com Deus que eles não tinham. É isso que Jesus está dizendo. Mas a recompensa eles já receberam. Já receberam, que é a condenação eterna. E nós vemos hoje tantos pastores, líderes, pessoas com grandes redes sociais que são falsos, que são hipócritas, que vivem uma vida cristã de mentira, de falsidade. E a única recompensa deles, sabe o que é, meus irmãos? São as visualizações. A única recompensa deles, sabe o que é, meus irmãos? Os likes. A única recompensa deles são as curtidas, são os comentários, são os compartilhamentos em redes sociais, em grupos. Só. E a condenação eterna. Quando nós formos nos apresentar em oração diante do Senhor, que nós venhamos a nos apresentar em verdade, em sinceridade e em piedade sincera diante do Senhor. E Jesus ele fala no verso 6, mas tu, eu, cada um de nós, quando orares, veja, quando entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus não está dizendo aqui que nós não podemos orar em público, tá, meus irmãos? Senão a gente não vai poder mais orar na igreja, senão a gente não vai poder mais orar aqui no púlpito, senão o pastor não vai poder mais dirigir vocês em oração. A ideia não é essa. Jesus está fazendo uma comparação. Jesus está dizendo, ó, enquanto que os fariseus são hipócritas, são mentirosos, são falsos nas orações, vocês quando forem orar, vocês não busquem aplausos, vocês não busquem holofotes, vocês não busquem destaque, vocês não busquem o reconhecimento dos homens. Quando vocês forem orar, busquem o reconhecimento de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quando vocês forem orar, se liguem em Deus, se conectem em Deus. Não busquem aplausos, não busquem glória, não busquem prestígio, não queiram aparecer diante dos homens, diante das pessoas, diante da igreja. Quando vocês forem orar, busquem aparecer para Deus, busquem ser vistos pelo Senhor. E ele fala, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente
naquele dia Ele chamará a mim e chamará a cada um de nós pelo nosso nome no grande dia do Senhor, no dia da nossa redenção eterna. A segunda lição que Ele nos ensina para que nós não venhamos a cometer como erros nas orações está no verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como alguns gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus está dizendo o seguinte: o que são vãs repetições? Queridos, as vãs repetições são fórmulas pragmáticas de oração. São as rezas, são as ladainhas, são os mantras. Existem algumas religiões pagãs, quando nós falamos pagãs, é não cristãs, que repetem sílabas ou poemas em latim, em sânscrito, em outras línguas mortas, e repetem, como uma reza, como uma ladainha, como um mantra. Diz aqui, como um instrumento para conduzir a mente a um estado de meditação. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, isso aqui não tem valor nenhum. Não vai ser pelos mantras, não vai ser pelas repetições, não vai ser pelas rezas, não será pelas ladainhas que vocês serão ouvidos. Jesus não está dizendo aqui que nós não podemos persistir. Nós temos que persistir. Se nós temos um motivo de oração, se nós temos uma causa de oração, meus irmãos, persista, insista, ore de manhã, ore à tarde, ore à noite, mas não se prenda a fórmulas, não se prenda a rezas, não se prenda a mantras pagãos, não se prenda a isso. Ore com o seu coração derramado no Senhor. Ore com o seu coração aberto no Senhor. Deixe as palavras fluírem no seu coração. O Espírito Santo, Ele vai colocando na sua mente. Da sua mente vai vir para os seus lábios. E você vai estar falando, você vai estar comunicando. Você estará se relacionando com Ele através da oração. É isso. Não se prenda a vãs repetições, inúteis repetições. Mas ore com a sinceridade que Deus colocou no seu coração. É por isso que nós não oramos o Pai Nosso na igreja, meus irmãos. É por isso que nós não temos esse hábito de levantar, vamos orar o Pai Nosso, porque seria uma vã repetição, seria um mantra, seria uma reza, seria uma ladainha. Isso não tem valor para nós. O Pai Nosso, ele meramente serve como modelo, ele traz elementos para que nós venhamos a apresentar os nossos pedidos diante do Senhor. E no verso 8 ele diz: e não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Eles pediam e pediam e pediam. Eu me lembro aqui de Elias e os profetas de Baal, que rezavam, pediam, mantras, vãs repetições e nada. E bastou o homem de Deus, o profeta do Senhor, fazer uma breve e curta oração direcionada a Deus, e Deus respondeu e lhe deu ganho naquela causa, naquela circunstância. E aqui Jesus está dizendo: olha, vocês não têm que ser iguais a eles, porque vocês não têm que ficar repetindo, porque Deus que está nos céus, Ele sabe o que vos é necessário antes mesmo de você pedir. Aí alguém vai dizer: então quer dizer que Jesus está dizendo que eu não preciso ficar pedindo muito? Não, você tem que orar, você tem que apresentar a Deus as suas necessidades, sim, com certeza, mas não como se fosse uma ladainha a Ele, mas crendo que o Senhor vai ouvir e crendo que o Senhor vai responder conforme a vontade dEle. Não a minha vontade, mas conforme a vontade do Senhor, que é perfeita para nós. E vamos falar do Pai Nosso. Vamos agora descobrir os elementos que estão na oração modelo do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela se divide em 3 partes. A primeira parte, Jesus ele nos ensina como nos dirigir a Deus. A segunda parte nos ensina acerca dos pedidos,
o que nós devemos pedir a Deus. E terceiro, Jesus ele nos ensina sobre como atribuir a glória devida a Deus. Vamos ver aqui a primeira parte, acompanhe se você puder. Mateus 6, verso 9, parte A. Pai nosso que está nos céus. Olha só, isso aqui já daria uma pregação. Pai nosso, nós estamos reconhecendo que Ele é Pai. E se Ele é Pai, significa que nós somos filhos. E se nós somos filhos, significa que nós pertencemos a uma família. E se nós pertencemos a uma família, significa que nós temos muitos irmãos. E se nós temos muitos irmãos, esses irmãos nós vamos encontrar onde? Na igreja do Senhor, aonde os filhos do Pai se reúnem para cultuá-lo, para entregar glória a Ele, a glória devida a Ele. E veja, Pai nosso, Ele é nosso, Ele é meu, Ele é de vocês, e nós somos os seus filhos amados. Que coisa linda, irmãos, podermos pertencer a um Pai. E diz mais, a um Pai que está nos céus. Então Ele não é qualquer Pai, Ele não é um Pai humano, que por melhor que seja, é um Pai falho, é um Pai que pode ceder à corrupção, é um Pai que tem defeitos, por melhor que seja, tem defeitos, por melhor que seja, Ele pode ceder à natureza humana, que é decaída, por melhor que seja, é um Pai mortal. Mas nós não somos filhos de um Pai qualquer, de um Pai simplesmente humano. Nós somos filhos do Pai que está nos céus, de um Pai que é perfeito, de um Pai que é 100% Deus, de um Pai que é 100% amoroso, de um Pai eterno, de um Pai todo-poderoso, de um Pai onde não há mácula, de um Pai onde não há corrupção, e de um Pai eterno e imortal, e que foi preparar morada nos céus, para nós nos encontrarmos em breve com Ele. Quantos creem nisso? Deem um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é assim que nós devemos nos direcionar a Ele, como Pai, na condição de filhos, e de um Pai perfeito e que está nos céus. A segunda parte são os pedidos. Jesus agora ele nos ensina os pedidos, meus irmãos. Como nós devemos pedir ao Senhor. E existem 6 pedidos que o Senhor Jesus nos ensina a apresentar a Deus. Mas perceba, são 6. Desses 6, 3 pedidos são relacionados à glória de Deus, à santidade de Deus e ao reino de Deus. A glória de Deus, a santidade de Deus e o reino de Deus. E veja que Jesus coloca na frente isso. E como nós oramos errado, né, meus irmãos? Nós oramos só me dá, eu quero, eu preciso, eu necessito. Mas veja que o primeiro motivo de oração não sou eu. O primeiro motivo de oração não é você. O primeiro motivo de oração não são as nossas necessidades. O primeiro motivo de oração é trazer glória, santidade e avanço para o reino de Deus. Olha como Jesus ora aqui, ou nos ensina a orar aqui no verso 9, parte B. Santificado seja o seu nome. Santificado seja o seu nome. Jesus está dizendo o seguinte, que o teu nome seja glorificado e reconhecido como santo. É isso que Deus está dizendo. É isso que Jesus nos ensina
que nós devemos orar: Senhor, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja reconhecido como santo, e que a minha família, que a minha vida seja um instrumento para que o teu nome seja santo e reconhecido como santo pelos 4 cantos da terra. Deus nos ensinando, Jesus na forma de Deus, Jesus na forma de homem, o homem Jesus nos ensinando: vocês têm que orar assim. Orem para que o nome de Deus seja glorificado e reconhecido como santo. Segundo pedido, verso 10, parte A. Venha o teu reino. Queridos, o reino de Deus é um reino invisível. É o reino que ainda virá, o qual nós, como igreja, iremos participar dele por toda a eternidade. Mas ainda participamos de um reino visível, que é a igreja. A igreja do Senhor, hoje, é o reino visível de Deus. Então, o segundo pedido que nós temos aqui, o segundo elemento que o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, é que nós devemos orar para que a obra de Deus, para que o reino visível de Deus seja abençoado, e que ele avance e que ele cresça para todas as nações. Ele está dizendo: olha, que o teu reino visível na terra, este reino visível que só será completado na segunda vinda do Senhor, que ele possa crescer. Nós temos que orar, meus irmãos, pela expansão do reino de Deus. Nós temos que orar para que a palavra de Deus ela seja pregada de forma fiel. Nós temos que orar que as vidas, que as almas sejam entregues para o Senhor. Nós temos que orar que o nome do Senhor, a igreja do Senhor avance e faça com que o nome do Senhor, o reino de Deus, seja reconhecido em toda a terra. Teu nome seja santificado e que o teu reino venha, que o teu reino possa crescer, que o teu reino possa ser abençoado, que o teu reino possa expandir e que o nome do Senhor seja conhecido nos 4 cantos do planeta. Essa é a oração. E o terceiro pedido, verso 10, parte B. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não a vontade do Vladimir, não a vontade de nenhum de vocês, não a nossa vontade, não a vontade de nenhum de nós. Aqui eu vejo dependência, aqui eu vejo um sinal de renúncia. Eu estou dizendo: Deus, não a minha vontade, que é imperfeita, que é humana, mas a tua vontade, que é divina e perfeita. Que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida, que a tua vontade prevaleça sobre a minha casa, que a tua vontade prevaleça sobre a minha igreja, que a tua vontade prevaleça sobre a minha cidade, sobre o meu estado, sobre a minha nação, sobre os 4 cantos deste planeta. Então perceba que a glória de Deus, a santidade de Deus e o reino de Deus são prioridade nas nossas orações. E eu volto a dizer: como nós oramos errado, como somos egoístas, como só apresentamos as nossas vontades e os nossos desejos e nada mais. É isso que nós fazemos, porque somos falhos, porque somos pequenos, porque somos humanos, egoístas, pequenos, medíocres que somos. Mas a vontade de Deus nas nossas orações é que Ele seja glorificado, que o nome santo dEle seja apresentado, que o reino visível dEle possa crescer e ser expandido nesta terra. Essa é a prioridade das nossas orações. Aí depois, nós vamos pedir por nós. Só depois. 3 pedidos. Primeiro pedido está no verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos
hoje, ou nos dá hoje. Aqui eu aprendo muita coisa. Primeiro que Jesus ele faz uma analogia com o pão, e ele próprio se apresenta como o pão da vida. Jesus está dizendo, quando você for orar, peça pelo pão, porque eu sou o pão, porque sou eu que sustento vocês. Jesus está dizendo que Ele é absolutamente suficiente para sustentar a minha vida e a sua vida, porque Ele é o pão da vida. Então, que o pão nosso de cada dia, o Senhor possa nos dar hoje, que Ele próprio, todos os dias, possa se fazer presente na minha vida e na sua vida, nos sustentando, porque Ele é mais do que suficiente para atender a minha e as nossas necessidades. E Ele também nos ensina o seguinte: dá-nos hoje. Aí eu me lembro lá do verso 33 e 34, do mesmo capítulo de Mateus 6, ainda no Sermão do Monte, que Jesus ele fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Jesus está dizendo, meu irmão, se preocupe com o dia de hoje, se preocupe com a sua necessidade de hoje. Faça o seu pedido para o dia de hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Atende às minhas necessidades hoje, porque basta a cada dia o seu próprio mal. O dia de amanhã, o próprio Deus cuidará para nós. Não se preocupe com o amanhã. Se preocupe com a necessidade de hoje, porque o próprio pão da vida, o próprio Senhor Jesus, Ele é suficiente para atender às minhas e às suas necessidades. Aí aqui cai por terra qualquer teologia de prosperidade, meus irmãos. Aqui cai por terra qualquer teologia de coaching. Qualquer teologia de empreendedorismo gospel. Porque o Senhor nos ensina a orarmos pelo pão do dia de hoje, orarmos pelo suficiente de Deus para as nossas vidas. O segundo pedido, verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O verso 12, ele traz um pedido sobre perdão. Perdão. Queridos, nós somos devedores de Deus. Eu sou devedor de Deus. Cada um de vocês somos devedores de Deus. Deus é o nosso credor. Nós temos uma dívida com Ele, mas não é uma dívida financeira. É uma dívida por causa do pecado. Quando o homem caiu ali no Jardim do Éden, toda a humanidade caiu também. Caiu sem a graça de Deus. Ali houve a origem do mal. Foi ali que o pecado entrou na humanidade. E nós passamos a ter essa dívida com Ele. E é por isso que Deus enviou um Salvador. Porque eu não poderia pagar essa dívida. Nenhum de vocês poderia pagar essa dívida. Apenas o Senhor, através da sua graça redentora, de enviar o seu único Filho para padecer por cada um de nós, para pagar a minha dívida, para pagar a sua dívida com Ele, e para que nós possamos ter a esperança hoje de vida eterna com Ele. Cristo pagou os nossos pecados. Cristo se ofereceu como sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que eu estou aqui, e é por isso que cada um de vocês está aqui, para glorificá-lo, por essa oportunidade tão preciosa de sermos salvos, de chamá-lo de Pai, porque somos seus filhos. Mas veja que ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como assim? À primeira vista, fica parecendo uma troca
uma barganha. Então quer dizer que Deus vai me perdoar se eu perdoar o meu próximo. À medida que eu liberar perdão ao meu próximo, Deus também na mesma medida vai me perdoar. É isso que o texto aparentemente quer dizer. Como se fosse uma troca, como se fosse uma barganha com Deus, mas na verdade não é isso, meus irmãos. O texto ele não nos fala no sentido de barganha ou de troca. O texto ele nos fala no sentido de novo nascimento. Lá no verso 14 e 15 do capítulo 6, verso 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Queridos, o perdão é condicional também, mas é condicional porque só quem de fato tem vida transformada em Cristo pode verdadeiramente perdoar, porque é nascido de novo. O ato de perdoar é uma demonstração do nosso novo nascimento. O ato de perdoar é uma evidência de que nós fomos perdoados, de que nós fomos restaurados, de que nós somos uma nova criatura e de que nós temos uma nova vida, porque só pode liberar perdão aquele que já recebeu o perdão, a restauração e uma nova vida em Deus. Aquele que não consegue perdoar é porque não nasceu de novo. Então Jesus está dizendo o seguinte: perdoai aquele que vos ofendem, à medida que vocês foram transformados, à medida que vocês receberam uma nova vida, à medida que vocês foram restaurados pelo sangue do Cordeiro Jesus, que tira o pecado do mundo. Então perdoar é um ato que demonstra o nosso novo nascimento e de que nós já recebemos uma nova vida em Cristo. Eu escrevi aqui, perdoar, ele não é um simples sentimento. Perdoar, ele é uma decisão. E esse verso aqui do Pai Nosso, ele nos ensina o modo como nos relacionamos com o próximo determinará como nos relacionamos com Deus. O modo como nos relacionamos com o próximo determinará o próprio relacionamento que teremos com Deus. E Deus ouvirá e atenderá as nossas orações. Amém? E o último pedido, verso 13, parte A, diz assim: e não nos deixe ou não nos conduza à tentação, ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queridos, tentação vem da palavra grega que significa testar ou provar. Na oração de vocês, orem assim: Senhor, não deixe que eu fracasse no teste. Senhor, não permita que eu caia nesta tentação. Senhor, não deixe que eu seja provado de tal forma que eu não venha a suportar e venha a cair. Só que eu tenho uma boa notícia para dar para você. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 10 da 1 de Coríntios, verso 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então toda a tentação, toda a provação, todo o teste que Deus permite que nós venhamos a sofrer, Ele nos dá até o limite das nossas forças, para que nós não venhamos a fracassar, mas pelo contrário, para que nós possamos aguentar firmes e suportar durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada cristã. Outra coisa que me chama a atenção aqui nesse último pedido, ele fala: mas livra-nos do mal. O mal, meus irmãos, entendam como o adversário. O mal entendam como o maligno. Entendam como o adversário, entendam como o maligno representado aqui. Mas perceba que
A oração que Jesus nos ensina não é uma oração de ataque, é uma oração de defesa. Jesus não está orando assim, olha, Senhor, coloca uma espada de fogo na minha mão, que eu quero partir demônio no meio. Não é isso. Senhor, bota um demônio aqui debaixo dos meus pés, que eu quero passar marchando, dando pontapé na cabeça de demônio. Não é isso. Jesus está dizendo, ore para que você seja livre do mal. É como fosse assim, Senhor, eu estou aqui. Quando o mal vier, faz ele passar bem longe. Senhor, eu estou aqui desse lado. Quando o mal aparecer, não deixa nem ele me ver. Faz ele passar lá para o outro lado. Não deixa nem me encontrar, Senhor. Essa é a nossa oração. Isso derruba, meus irmãos, qualquer conceito de batalha espiritual. Queridos, a nossa batalha espiritual é contra o pecado. A nossa batalha espiritual é contra a nossa natureza decaída, é contra a nossa natureza corrupta. Essa é a minha, essa é a sua batalha espiritual. Não existe maldição hereditária. Jesus já quebrou toda a maldição contra você na cruz do Calvário. A cédula de dívida de pecado que era contra você, que era contra mim, ficou cravada na cruz. A minha batalha espiritual e a sua batalha espiritual não é para saber nome de demônio, não é para saber território de demônio, não é para receber espada de fogo, espada de luz, espada de diamante. A minha batalha espiritual e a sua batalha espiritual, queridos, é contra a minha e a sua natureza corrupta e decaída. É contra essa natureza que nós lutamos. É essa batalha espiritual que nós travamos ao longo da nossa vida. Mas nós vamos sendo santificados, 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 santificados pelo Espírito do Senhor. E assim vamos caminhando até chegar no céu. Isso é Bíblia. Fora isso, meus irmãos, não tem nenhuma base de teologia. Só é heresia sendo pregada nas igrejas. E por fim, a parte 3 e final. Verso 13, parte B. Que diz assim, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Essa terceira parte, nós aprendemos a atribuir a glória para o Senhor. Então, a oração do Pai Nosso, ela tem 3 partes. A primeira parte nos ensina como nos direcionar a Ele. Pai nosso que está nos céus. A segunda parte apresenta os pedidos. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, que são pedidos que trazem glória, santificação e expansão para o reino de Deus. E temos os pedidos que são dedicados para nós, que fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a terceira e última parte fala sobre que nós devemos atribuir a glória ao Senhor, porque teu é o reino. Aqui nós reconhecemos que Ele tem um reino, e se Ele tem um reino, Ele é majestade, Ele é um rei, Ele é um rei, é o rei dos reis. Teu é o poder. Nós reconhecemos que todo o poder pertence a Ele. O poder pertence a Ele. Então não tem diabo, meu irmão. Não tem demônio que tenha poder sobre a tua vida. Não tem, porque todo o poder pertence a Ele. A Ele e tão somente ao nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus. O Todo-Poderoso Deus. E por fim ele fala, teu é o reino, e o poder, e a glória. Nós falamos a Ele aleluia,
Hosana, majestoso, rei, santo. Mas se você quiser resumir todos os atributos de Deus numa única palavra, dê glória a Ele. A palavra glória, ela reúne todos os atributos do resplendor da divindade numa única palavra: glória a Deus. Quando você abre a sua boca e diz glória a Deus, você está dizendo que Ele é santo, que Ele é magnífico, que Ele é extraordinário, que Ele é perfeito, que Ele é amoroso, que Ele é rei, que Ele é Deus sobre a minha e sobre a sua vida. A glória reúne todos os atributos do caráter, do resplendor, da divindade de Deus numa única palavra. Amém, queridos? Que essa palavra possa ficar nos nossos corações, que o Senhor possa continuar falando à sua igreja e nos dando a sua graça, pela qual nós temos caminhado até aqui. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar.